Bem, vamos trabalhar uma parte agora bem importante do nosso curso de raciocínio lógico, que vai ser exatamente a parte de lógica da argumentação. E de cara a gente vai apresentar três tipos de raciocínio, que são o por analogia, os indutivos e os dedutivos. Gente, olha só, quando você pega um estudo de analogia, basicamente você pega semelhanças observadas e tenta concluir uma outra semelhança, tá? Exemplo aqui, meu pai é bonito, eu sou bonito, meu filho é bonito, logo meu neto será bonito. Tem como você concluir, tá, que essa finalização, que essa conclusão é válida? Não. Quando você faz um tipo de raciocínio por analogia, você não tem certeza que aquela conclusão é válida, ok? A mesma coisa acontece para o nosso estudo, né, de raciocínio indutivo. Quando você pega casos particulares e tenta gerar uma conclusão. Olha o exemplo aqui. A barata, o escorpião e o gafanhoto não têm ossos. Induzimos que insetos não têm ossos. Gente, quando você pega esses casos particulares e tenta gerar essa conclusão, você tem como afirmar que essa conclusão é válida? Também não. Ou seja, vai ser aqui, ó, no nosso tipo de raciocínio dedutivo, esse sim a gente vai ter que focar para concurso público. Por exemplo, no estudo da língua portuguesa, você saber diferenciar esses três, você saber reconhecer esses três é muito importante. Para o estudo de raciocínio lógico matemático, a gente tem que focar mais para essa parte aqui, porque o estudo dedutivo, esse sim, você pode chegar ao final da conclusão e verificar se o argumento é válido, se a conclusão é válida ou é inválida. Ela tem uma estrutura que a gente vai discutir, então a gente vai focar exatamente nisso. Tem uma estrutura interessante, importante, e vai ser exatamente nisso que a gente vai bater em relação aos exercícios, ok? Vamos aprofundar então o nosso estudo do tipo de raciocínio dedutivo. Uma coisa que é importante para a gente começar é a gente reconhecer um termo importante que é a inferência, né? Inferir é a mesma coisa que concluir, ou seja, inferência é a mesma coisa que conclusão, tá? Então quando aparecer algum termo, aparece muito em editais, né? Inferência na verdade é a conclusão. Conclusão essa que vai aparecer na estrutura de uma argumentação dedutiva, tá? Então vamos lá, uma estrutura de argumentação dedutiva é dada por várias premissas e ao final uma conclusão. Existe um caso particular que é essa aqui, quando você tem duas premissas e uma conclusão. O termo matemático, tá, que a gente dá é o de silogismo. Gente, silogismo nada mais é do que um caso particular de lógica de argumentação, em que você tem duas premissas e uma conclusão, tá? Então vamos lá. Estou repetindo aquele caso que foi apresentado agora há pouco. Primeira premissa, tá? Todo homem é mortal. Segunda premissa, Pedro é um homem. Conclusão, Pedro é mortal. Gente, uma coisa que é bem interessante é a gente perceber o seguinte. Vamos pegar um conceito da língua portuguesa mesmo, do estudo do raciocínio dedutivo. Geralmente a primeira premissa é um caso geral. A segunda premissa já vai para um caso particular e aí depois vem a conclusão, ok? Isso é muito interessante porque torna essas premissas mais verdadeiras, tá? É meio complicado quando você trabalha premissas muito particulares e tenta jogar isso na lógica de argumentação, fica um pouco esquisito, tá? Embora não comprometa. Então, geralmente, os concursos respeitam essa estrutura dedutiva. Casos gerais, depois casos particulares, para depois vir a conclusão. Agora, uma coisa também que é importante, eu falei do silogismo, né? Duas premissas, uma conclusão, mas você não precisa simplesmente achar que sempre vai ser nessa estrutura. Pode acontecer algumas questões de concurso de aparecer 3 premissas, 4 premissas e aí depois a conclusão, tá? Mas vamos trabalhar com essa estrutura. Um instrumento muito interessante para resolver esse tipo de lógica de argumentação vai ser com diagramas de conjuntos, certo? O famoso diagrama de Venn, um instrumento matemático bem importante. Olha como é que vai ser interessante esse instrumento para a gente chegar à conclusão dessa lógica.
Porque o mais importante é ao final da leitura das premissas da conclusão, você julgar se o valor lógico da conclusão é válido ou inválido. Vamos tentar? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um diagrama, tá? Um conjunto bem grande, e eu vou considerar que isso aqui é o conjunto dos mortais, ok? E aí o que eu vou fazer? Bem, se todo homem é mortal, eu vou criar aqui um conjunto dos homens contido no conjunto dos mortais. Com isso eu estou representando a primeira premissa. Todo homem é mortal, ok? O que eu vou fazer agora? Analisando a segunda premissa, eu vou colocar, Pedro é um elemento, né? Então eu vou colocar o Pedro aqui dentro. Aqui está o Pedro. Então eu estou obedecendo a segunda premissa. Pedro é um homem. Conclusão. Pedro é mortal? Sim. Pelo diagrama você percebe isso, você não tem dúvida nenhuma. Você não precisa mais ficar preocupado com a interpretação. Se o Pedro é elemento, né, ele pertence ao conjunto dos homens, e os homens estão contidos, está contido no conjunto dos mortais, logo, realmente Pedro é mortal. Logo, gente, esse caso aqui é um caso de lógica de argumentação que é válida, ok? Simplesmente a gente usando o quê? Esse instrumento de diagramas que é bem interessante, tá bom? Vamos fazer um caso agora que vai dar uma conclusão inválida. Essa aqui, ó. Mais uma vez silogismo, tá? Duas premissas e uma conclusão. Primeira premissa. Todos os pedreiros se sujam. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um conjunto bem grande das pessoas que se sujam. E aqui eu vou colocar o conjunto dos pedreiros. Beleza? Estou obedecendo a primeira premissa. Vamos para a segunda premissa. José está sujo. Vou pegar então o José, que é um elemento. Lembra? Casos gerais, particular. Vou pegar o José, que é um elemento, e vou colocar aqui. Aqui está o José. Estou obedecendo a segunda premissa? Estou. José sujo. Ok? Conclusão. José é pedreiro? Gente, se a gente olhar para esse nosso diagrama, esse diagrama, tá, do jeito que está formado aqui, ele está obedecendo as duas premissas. E por esse diagrama a gente não pode afirmar que José é pedreiro. Perceberam? José está fora do conjunto dos pedreiros. Logo, a conclusão, a análise que a gente vai fazer dessa conclusão, que é o quê? É inválida. Então tem situações bem interessantes para a gente analisar aqui. Em primeiro lugar, a premissa afirmou alguma coisa, faz a representação do que está sendo pedido, ok? Você já começa a perceber, já nesse exemplo, que você não tem que se preocupar se a proposição, porque todas as premissas são proposições, tá? Inclusive a conclusão. Você não tem que se preocupar se essas proposições são verdadeiras ou são falsas. O importante é você representar o que está sendo pedido pelas premissas. Então foi o que eu fiz aqui. Eu fiz essa representação dos pedreiros contido no conjunto das pessoas sujas, respeitando a primeira premissa. Depois eu peguei o José e coloquei dentro do conjunto das pessoas que estão sujas, ok? E mostrei por esse exemplo que eu não tenho como garantir que o José é pedreiro. Ele poderia até ser, eu poderia ter colocado o José aqui, mas eu não tenho como garantir. Para você chegar a uma conclusão e dizer que ela é válida, você tem que ter certeza que aquilo realmente é válido. Então, muito importante, ó, obedeça o que as premissas estão determinando para você ter uma conclusão convicta, tá? E outra coisa bem interessante é o seguinte: essas premissas às vezes podem fazer observações absurdas e no final você pode chegar a uma conclusão e dizer que ela é válida. Vamos fazer um exemplo aqui de uma coisa assim bem absurda, tá? Bem característica em relação às premissas. Vamos lá. A primeira premissa, vou usar a mesma estrutura de silogismo, tá? E eu vou colocar o seguinte, ó. Todo carioca é malandro.
a gente sabe que muito carioca malandro, mas a gente não pode dizer que essa premissa é verdadeira, correto? Olha só a outra premissa que eu vou colocar. Mike Tyson é carioca. Outra premissa absurda. A conclusão que eu vou colocar aqui. Logo, Mike Tyson é malandro. Gente, se a gente tiver essa lógica de argumentação aqui, e a gente tiver que julgar se é válido ou inválido, o que a gente vai ter que fazer? Vamos lá, vamos para os diagramas. Primeira coisa que a gente vai colocar vai ser um conjunto grande, que é o conjunto dos malandros, ok? Depois a gente vai fazer o que? A gente vai colocar conjunto dos cariocas. Opa, já estamos obedecendo a primeira premissa, correto? Todo carioca é malandro. Depois a gente vai olhar para a segunda premissa e vai falar o seguinte, ó, Mike Tyson é carioca, então aqui a gente vai colocar o elemento Mike Tyson. E a gente vai olhar para a conclusão e vai dizer que realmente o Mike Tyson é o quê? Malandro. O elemento do Mike Tyson realmente está dentro do conjunto dos malandros. Logo, por mais absurda que sejam as premissas que eu coloquei aqui, nós temos uma lógica de conclusão, o que, gente? Válida, correto? Então eu vou ter um caso assim bem extremo para a gente perceber a importância da instrumentação dessas questões. Usar os diagramas lógicos, não são todas as questões que você vai usar diagrama não, tá? Mas a maioria, inclusive, você vai. A maioria, na verdade, você vai. Agora, é muito importante você obedecer as premissas para poder ter convicção em relação à sua conclusão. Tá bom? Vamos trabalhar um exemplo bem interessante aqui, tá? E eu escolhi esse exemplo pelo seguinte. Primeiro, para apresentar uma outra forma de lógica de argumentação diferente de silogismo. Essa aqui, por exemplo, tem 3 premissas, certo? E uma conclusão. Então, é uma estrutura já mais encorpada. E uma outra coisa, a gente, na hora de trabalhar agora os diagramas, a gente vai fazer algumas variações. Vamos treinar então essa parte de diagramas aqui. Vamos lá. Obedecendo a primeira premissa, nós temos todos os insetos são aves. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um conjunto das aves e vai colocar um conjunto aqui dos insetos. Tudo bem? Obedecemos a primeira premissa. Depois a gente vai olhando para a segunda premissa e vai dizer, ó, todas as aves são pedras. Ou seja, a gente vai ter que criar um conjunto maior aqui das pedras e o conjunto das aves tem que estar contido no conjunto das pedras para obedecer a segunda premissa. Vamos para a terceira premissa. Existem homens que são insetos. Bem, gente, esse conjunto dos homens a gente poderia representar de várias maneiras nesse diagrama. Eu vou colocar uma que possa abranger bastante coisa, que vai ser esse aqui, ó. Vou pegar os homens. Então pode acontecer dele absorver todos os conjuntos, tá? Inclusive tá aqui fora. Mas por que eu coloquei dessa maneira? Lembrando aqui o conjunto dos homens, ok? Eu coloquei dessa maneira porque ele diz que existem homens que são insetos. Então tem que ter um elemento nessa interseção desses dois conjuntos. Olhando para a conclusão, o que ele diz? Existem homens que são pedras. Ou seja, gente, inclusive eu vou botar até mais um elemento, né, já que existem homens que são insetos. Então vou botar aqui, ó, 3 elementos. Existem homens que são pedras. Realmente, se você pegar esses elementos aqui, né, que são esses homens, com certeza eles são pedras, porque se eles estão dentro do conjunto dos insetos, eles também estão dentro do conjunto das pedras. Logo, por mais esquisita e absurda que seja essa argumentação toda com premissas absurdas, nós podemos sim dizer que essa conclusão é o que, gente? É válida. Vamos fazer agora uma questão clássica de lógica de argumentação do TJ de São Paulo.
ele fornece para a gente 4 argumentos, tá? 4 premissas. E a gente vai ter que analisar as respostas para ver se a gente pode chegar a alguma conclusão que está na resposta. Então o que acontece? Quando você pegar uma questão que tem muita premissa, muita informação, já desconfia, pode acontecer de ter muita coisa aqui que é só para confundir, para enganar. Então a gente tem que ser bem preciso e colocar as informações que a gente tem de forma bem clara e direta. Então vamos começar pela primeira. Todos os cães latem. Vamos fazer o seguinte, vamos desenhar aqui um conjunto bem grande, né, de todos os seres que são capazes de latir, tá bom? Então aqui dentro a gente vai ter que colocar o quê? O conjunto dos cães. Pronto. Com isso a gente obedeceu a primeira premissa. Vamos para a segunda. Bem objetivo, hein? Todos os cães possuem 4 patas. Opa, então vamos fazer um conjunto aqui de 4 patas dessa forma. 4 patas. De forma que os cães estejam dentro desse conjunto, como diz a segunda premissa. Botei uma parte aqui fora, tá? Porque a gente não tem como garantir que todos os seres que têm 4 patas latem, tá? Terceira premissa. Alguns seres humanos imitam os latidos dos cães. Bem, a gente pode fazer para obedecer essa premissa e fazer um conjunto aqui dos humanos e pegar a parte dos seres que são capazes de latir. Passo que a gente pode fazer. E a quarta. Nem todos os cães mordem e alguns gatos arranham. Gente, ele colocou aqui 3 informações de conjunto que eu acho que são desnecessárias, que vai complicar a nossa vida aqui, né? Morder, gatos, arranhar, enfim. Deixa essa informação que dificilmente isso aqui provavelmente foi feito para confundir. Vamos trabalhar com o que a gente tem aqui. Então vamos lá, vamos analisar as opções que a gente tem de resposta. Letra A. Alguns seres humanos imitam miados de gato. Não. O que a gente tem, a gente não pode chegar a conclusão nenhuma em relação a essa conclusão. Letra B. Os gatos que arranham assustam os cães que não mordem. Absurdo. Não vai chegar a conclusão nunca disso aí, né? Já a letra C, ó. Os cães que latem, inclusive são todos, possuem 4 patas. Acabou, matamos, ó. Todos os cães latem e eles possuem 4 patas. Nós já descobrimos já a resposta certa. Mas vamos adiante, ó. Letra D. Ou os gatos arranham ou os gatos miam. Gente, ele colocou uma disjunção exclusiva que é impossível da gente concluir isso. E na letra L diz, alguns cães não possuem 4 patas e não latem. Gente, todos os cães latem. Então, realmente não é essa a resposta. Concluindo, né? A resposta certa realmente é a letra C de casa.